Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lizzy Borges, sou advogada, professora de Direito Civil de graduação e pós aqui em Salvador. Sou mestra em Família na Sociedade Contemporânea, doutoranda em Direito pela UFBA, enfim, estou tentando, trilhar meu caminho acadêmico por aí. E vim trazer uma proposta diferente para o nosso vídeo hoje, que é justamente falar sobre a ABNT. É algo que não é natural, né? A ABNT vem das normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. São diversas normas que tratam sobre trabalho acadêmico. A gente vai aprendendo, como a gente fala, né? Naturalmente, fazendo, errando e seguindo, né? Há um ponto que já vai se tornar algo natural, ou pelo menos mecânico, que a gente consegue fazer sem tanto sofrimento. Tanto é que hoje em dia, até as minhas peças, elas seguem, basicamente, o padrão da ABNT. Eu vou dividir esse vídeo em alguns outros vídeos, A gente vai fazer uma série só falando sobre a ABNT, dicas para poder tentar, fazer com que o seu dia a dia com a escrita seja mais tranquilo. E a minha primeira dica que eu vou dar para vocês é: prepare o terreno para que você consiga começar o trabalho já na ABNT. É muito difícil quando a gente começa o trabalho e aí, ao final, é que você tem que consertar tudo, Então, é um retrabalho, você já tá cansado do texto, e aí vai precisar revisar não só o texto, como também a ABNT. Então, assim, tem condição de já começar com a ABNT em dia, E é o que eu sempre recomendo para vocês. Tá bom? Vamos começar pelo começo, Eu vou abrir aqui um arquivo meu, um arquivo do Word mesmo, um artigo que eu fiz, sem nenhuma formatação para que a gente possa formatar juntos. Então, vocês vão ver aí uma série de vídeos. Espero que vocês gostem. Deixem aqui os comentários para eu saber se tá legal, se tá rápido, se tá devagar, no que é que a gente pode, melhorar nossa comunicação e como ajudar vocês, a já começar a escrita acadêmica com esse pontapé inicial. Bom, pessoal, como eu tinha dito, abri um texto aqui aleatório, reduzi esse texto, vocês vão ver ao longo, dessa série de vídeos que é um artigo mesmo, completo, mas só pra gente fixar hoje no que a gente vai aprender no vídeo de hoje, que é a configurar margem, a fonte, os espaçamentos, tá? E a criar um padrão para te ajudar na sua escrita. Porque, logicamente, quando a gente cria um padrão, fica muito mais fácil. Eu vou ensinar vocês hoje a clicar no botãozinho e esse botãozinho já vai arrumar o seu texto em relação ao corpo. O que for título, citação, o que for um pouquinho diferente, a gente vai trabalhando à medida que essa série de vídeos, for avançando. Mas hoje vamos começar pelo começo, O que é que você precisa já configurar no seu trabalho para poder colocar ele, para rodar? Primeira coisa é abrir o Word e configurar a margem. É lógico que numa banca, por exemplo, de TCC, não vai lá um avaliador com uma reguinha para poder medir quanto que você tá, colocando ali na sua margem, nem nada disso. Mas a margem, ela é muito importante porque geralmente agora com a pandemia as coisas mudaram um pouco, mas é importante que essa margem ela seja bem observada, porque faz toda diferença na estética, por exemplo, no conforto da leitura de quem está lendo o seu trabalho. É quando você consegue ali encadernar aquele trabalho, a versão física de quem está manuseando na banca não tá ali coladinha com a margem, tem um espaço ali para que o trabalho seja visto, seja, manuseado, inclusive. Então, são coisas que ajudam muito na prática, É lógico que eu não posso garantir que ninguém vai tirar pontos se você não observar a questão da BNT, pelo contrário, Tem pessoas que nem defendem se não tiver o mínimo de ABNT ali possível. Mas como falei, é importante a gente entender como funcionam as coisas para poder já começar, numa vibezinha diferente, já começar sem maiores problemas. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é justamente a alteração da nossa margem, tá? Então, aqui tem um texto, tá um texto de uma página só, bem simplesinho mesmo,
E aí, a margem tá a margem padrão aqui. Quando a gente abre um Word, né, é essa margem que aparece, certo? Como que vai funcionar essa questão da alteração da margem, tá? A gente abriu o Word, aparece essa página inicial aqui, mas você vai precisar ir lá em Layout, certo? Clica aqui na barra, né? Em Layout e vai aparecer as margens, certo? A opção de margem, orientação do papel, né? Se é retrato, se é paisagem, se tem quebra de página, se é coluna, o tamanho, né? Aqui tamanho A4, sempre, né? E as margens. Aqui a gente tá com a margem normal, a margem pode ser estreita, ó como muda o texto. A margem pode ser moderada, a margem pode ser larga. Olha só, eu quando escrevo livros, eu já faço a margem do tamanho do papel, né? Com a edição que é necessária para poder me dar menos trabalho lá na frente, na hora que for corrigir, né? E aí, vamos lá. Como que vai funcionar essa margem? Como que a ABNT pede essa margem? Olha só, margem superior e margem esquerda com 3 centímetros e margem direita e inferior com 2 centímetros. A gente vem aqui em margem e vamos clicar em margens personalizadas, tá? Olha só que difícil. Margem superior, eu sei que são 3, esquerda são 3 centímetros também. Inferior e direita, 2 centímetros. Pronto, gente. Aqui é só dar o OK e o seu trabalho tá pronto. Vocês estão vendo que mudou um pouquinho aqui, né? O que é, de fato, a margem. Ela tá um pouco mais recuada, né? Na parte esquerda, porque é justamente onde você encaderna, né? Quando você encaderna é na margem esquerda, você passa o papel da esquerda. Pegou um envelope aleatório aqui. Se acostumem, viu, gente? Às vezes eu atrapalho mais do que ajudo, mas a intenção é boa. Mas é na margem esquerda que geralmente vem, né, a encadernação, seja brochura, seja por aspiral. Então, ela tem um tamanho um pouco maior, né? Então, vamos lá. A margem, uma vez configurada, você não mexe nunca mais nela, tá? É só isso que você vai precisar fazer. Você não precisa fazer absolutamente mais nada em relação à margem do teu trabalho, tá? Isso é muito importante porque às vezes a gente acha, né, que escrever é algo, né, que você vai ficar ali precisando voltar para poder, né, ajustar esse sofrimento. Não. Mexeu na margem uma vez, não mexe nela nunca mais, tá? Existem algumas outras possibilidades também em relação ao texto, mas eu quero que você entenda. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui tintim por tintim com você e vou ensinar como deixar o texto no padrão, tá? E vamos lá. Uma vez configurada a margem, a gente vai passar para o teu texto em si. Eu não vou falar sobre título nesse vídeo de hoje, não vou falar sobre citação, não vou falar sobre nada disso. A gente vai construindo aí à medida que a gente for avançando. Mas o corpo do texto mesmo, que é aquele que você vai estar lá digitando, defendendo a sua ideia, ele precisa, né? Na verdade, todo o trabalho você vai precisar escolher uma fonte, né? E essa fonte aqui, ela tá na Calibre, tá vendo? Na página inicial a fonte tem várias opções para você escolher, né? Tá em Calibre no tamanho 12. Vocês estão vendo que ela nem justificada tá, né? Tá aqui à esquerda, ó. Justificada à esquerda. A gente só usa essa esquerda assim nas referências, mas isso é um papo para outro momento, né? Eu já vou aqui aproveitar para justificar, porque eu tenho um toque quando eu vejo essa margem direita assim, né? Doida. Mas vamos lá. Coloquei aqui justificada, né? Na barrinha, acho que vocês estão conseguindo ver. Justificar texto para ele já ficar alinhado, né? Entre as margens bonitinhas. E o que é que vai acontecer? Você vai escolher uma fonte, certo? Ah, mas eu quero colocar a fonte Calibre. Olha só, as normas, né? A Associação, né, Brasileira de Normas Técnicas, ela determina que seja 2 tipos de fonte. Você vai escolher uma delas. Ou
Times ou Arial. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou dividir esses dois parágrafos, ó, pra vocês verem como vai ficar. Esse aqui vou colocar Times e esse aqui Arial, ó. Olha que diferente, né? Você pode escolher entre uma das duas fontes, ou Times New Roman ou Arial, certo? Anota isso, todo o seu texto vai ser da mesma fonte que você escolheu. Se você escolheu Times, todo ele, nota de rodapé, citação, referência, todo ele vai ser em Times, certo? Se você escolheu Arial, todo ele vai ser em Arial, tá? Sempre da mesma cor, preto, né? E todo ele com a mesma fonte, certo? Então, você vai escolher aí qual mais te agrada. Eu já sou acostumada a escrever em Times, tá? Então, eu vou configurar aqui pra gente em Times. Colocar toda em Times, certo? Mas se você se sente mais confortável com Arial, pode fazer. Antes eu tinha até um preconceito com algumas fontes, Comic Sans, né? Todo mundo gostava de escrever em Comic Sans. Eu tinha um preconceito, mas eu vi que hoje em dia a Comic Sans é interessante para quem tem dislexia, né? Então, cada fonte tem sua razão de ser. Eu já tô aqui no piloto automático, já escrevo tudo meu em Times, né? Com a configuração certinha da BNT. Mas se para você é mais interessante escrever em Arial, fique à vontade, tá? Aqui é estilo, né, dentro do que é possível escolher pelas normas da ABNT, certo? Então, a gente fixou a questão da fonte. Tava em calibre, né, a gente escolheu aqui a Times New Roman, tá? Beleza. Outro ponto. Todo o seu texto vai ter o tamanho 12. Anota aí também. Todo o seu texto vai ter tamanho 12. Então, se aqui já tá tamanho 12, é tamanho 12 que vai ficar. Qual vai ser a exceção? Porque toda regra, logicamente, tem uma exceção. Que aí a gente reduz bastante para o tamanho 10, né? Citação direta longa, né? Que tem aquele recuo maior, né? Com a letra pequenininha. Nota de rodapé, né? Legenda de imagem. Então, tem algumas exceções. Mas, via de regra, desde o seu título até as referências, vai ser tamanho 12, tá? Então, segura isso aí. Quando a gente for estudar as exceções, a gente conversa sobre elas. Mas, via de regra, vamos ficar aqui com tamanho 12, certo? Então, nós já temos aqui, já escolhemos, né? Já ajustamos a margem, já ajustamos para ficar justificadinho entre as margens, né? E a gente já colocou aqui também o tamanho certinho, escolhemos a fonte, tudo certo. Uma coisa importante a se falar é o seguinte: toda vez que a gente começa um parágrafo, eu fiz escola no interior da Bahia e na minha época, eu não sei se na época de vocês também foi assim, mas na minha época era assim. A professora ia ensinar redação, era a matéria que eu mais gostava. A professora ia ensinar redação a gente, aí ela falava assim: olha, vocês vão colocar o título, pula uma linha e vai começar o parágrafo de vocês, que é a redação de vocês. Vocês vão fazer 2 dedinhos para separar a margem do começo do texto. Como era que funcionava isso? Era um papel pautado na minha época, viu, gente? Na minha época era um papel pautado, né? E tinha lá as pautas bonitinhas, tem uma margenzinha vermelhinha, né? E aí nessa margem eu colocava 2 dedinhos separando e começava o meu texto. Isso é o que a gente chama de recuo, né? E a gente também vai ter recuo no nosso trabalho. Então, todo o seu trabalho vai precisar desses 2 dedinhos quando a gente começa um parágrafo, né? Esses 2 dedinhos aí, só na primeira linha. Como é que isso vai acontecer? Você vai selecionar o seu texto todo e tem uma réguazinha aqui, né? Se não aparece essa régua para você, você pode vir aqui em exibir. E tem aqui, cadê? Régua, tá vendo? Se eu tirar a régua, ela sai. Se eu colocar aqui, ela aparece. Tá vendo? Nessa régua, ela vai dar algumas coordenadas bem interessantes pra gente, olha só.
Vou até aumentar aqui o zoom. Deixa eu ver se aumenta a régua também. Aumenta. Olha só, na régua a gente tem basicamente uma ampulhetinha, né? Nessa ampulhetinha, a gente vai ter a opção de arrastar, né? Se você pega aqui ela por baixo, você pode arrastar o texto todo. Então, aqui o texto começando com 2 centímetros, né? E se você arrastar só a parte de cima da ampulhetinha, né? O recuo de primeira linha, só a primeira linha vai mexer, né? Ah, Lise, mas qual que é esse recuo de primeira linha? Sempre 1,25. Não é 1,5, é 1,25. Então, depois do 1 é o primeiro tracinho, é 1,25. Pode confiar, vá na fé, tá? Então, aí, 1,25. Pronto, seu texto aqui já vai ganhando cara de texto, né? Existe uma outra forma de você trabalhar esse recuo aqui, mas a gente vai falar sobre ela depois. Vamos pela dica da ampulhetinha, que eu acho que ajuda bastante, tá? Já a gente vai abrir aqui todas as possibilidades. Uma outra coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte: todo o nosso texto, ele tá bem coladinho, né? Existe uma coisa que a gente chama de espaçamento, tá? Existe espaçamento entre linha e existe espaçamento entre parágrafo. Vou dar exemplo aqui para que vocês vejam comigo. A BNT pede o espaçamento entre linha de 1,5 centímetros, tá? O que é isso? Vai ter um íconezinho na página inicial que vai ter uma setinha para cima, outra para baixo e um textinho do lado. Isso, você clica nessa setinha e vai aparecer o espaçamento de 1 centímetro, o espaçamento de 1,15 centímetro, o espaçamento de 1,5 centímetro, o espaçamento de 2 centímetros. E por aí vai, tá? O que é que acontece? Nesses casos em específico, quando a gente está trabalhando a BNT, a gente vai pelo espaçamento de 1,5, tá? Mais uma regra que a gente aprende para o nosso texto, para nosso texto padrão. Escolho a fonte eu vou continuar com ela até o final do trabalho, eu vou continuar com o mesmo tamanho até o final do trabalho, salvo as exceções. Tudo vai começar com um recuo de 1,25, né? E a gente vai criar mais uma regra que é justamente esse espaçamento de 1,5. Olha como fica diferente o espaçamento entre linhas de 1 centímetro e 1,5. Olha só. Olha só isso, né? Vejam aqui, se a gente ampliar, que o espaçamento é literalmente entre a linha do texto. Olha só, ó. Entre um texto, né, entre as linhas que estão aqui separando o texto. Aqui espaçamento de 1, aqui espaçamento de 1,5. Todo o seu texto vai ser 1,5, tá? Eu vou voltar aqui porque eu quero falar com vocês a diferença não só do espaçamento entre as linhas do texto, mas tem também a possibilidade de você colocar o espaçamento entre parágrafo. Meu Deus, Lise, começou, né? Ai, prof, o que é que eu vou fazer? Calma lá, né? Isso é muito importante, porque aqui eu tô com espaçamento simples, que é de 1, né? Eu vou colocar logo todo ele em 1,5 pra gente, né? Espaçamento entre linha de 1,5, né? Então, seu trabalho, o correto é que ele se apresente assim, né? Vou tirar aqui do zoom. Ele vai estar todo bonitinho. Eita, que já tá com cara de trabalho, né? O que é que acontece? Que às vezes isso vem no nosso Word já configurado e eu sugiro que vocês prestem atenção. E as orientandas, quando chegam com uns espaçamentos que é uma loucura. Quando eu pego para mexer, chegam para mim e falam: não, prof, na UFBA, por exemplo, às vezes eu sou convidada e oriento alguns trabalhos. Lá são 50 páginas, né? Você só defende monografia com 50 páginas. Aí chegam as alunas: não, prof, porque eu já tenho 50 páginas. Quando eu vou ver o espaçamento, reduz, que é uma beleza, né? Aí eu, não, vamos lá, vamos na fé, né? Se já começasse com a BNT correta e configurada, não tinha, né, essa falsa ilusão de que já chegou nas 50 páginas. E isso, né, é realmente preocupante. Se você pega um avaliador um pouco mais cri-cri, vai reprovar o trabalho porque não atingiu as 50 páginas, né? Olha como isso é preocupante, pode atrapalhar aí, né, a sua formação.
Isso a gente não quer de jeito nenhum. Então, vamos lá. Esse espaçamento entre a linha do texto, eu já sei que é 1,5. Mas existe um outro espaçamento, que é um espaçamento que pouca gente olha, que é o espaçamento entre os parágrafos. Olha só, eu vou clicar aqui em Layout e vai ter um símbolo bem parecido com o espaçamento, né, entre linhas, mas vocês vão ver que vai ter um espaçamento um pouquinho diferente, né, é entre parágrafos, certo? E aí, o que acontece? Eu vou mudar aqui para vocês verem como fica diferente um simples comando, tá? Um espaçamento antes, quando eu começo o meu parágrafo de 6pt, ó. Aqui você já viu que deu, né, uma alongada no iniciozinho só desse parágrafo. Nesse contexto, né, aqui, ó, se eu for aumentando, olha só. Tô botando aqui bem exagerado para a gente conseguir entender o que é. Esse parágrafo começa com 48 pt, né? Eu não sei se isso é pixels, não sei, né, gente? Não é centímetros, mas tá aqui como pt. Como é que fala? De espaçamento entre um parágrafo e outro, né? Tem alguns casos, aqui é no antes, né? Já pensou se for antes e depois? Ó, eu vou colocar aqui após o 48, ó. Olha só, tá? Continua com 1,5 entre as linhas, mas para começar o parágrafo tem 48 pt em cima e 48 pt embaixo, opa, né? Tem alguns casos que o Word já vem com 12, né? Aí vem aqui, ó, 12 e 12. E a gente nem repara, né? A gente nem repara que isso aqui existe. O que a ABNT diz? Que esse recuo não é para existir. Então, se ele tem no seu texto, você tira imediatamente. Onde tá lá aqui, layout, espaçamento, você clica em 0 e 0. Pronto, né? Deixa sem esse recuo no teu texto, tá? Por favor. Então, a gente viu que o único recuo, ou melhor, o único espaçamento que vai acontecer é o espaçamento entre linhas, tá? Do seu texto, que vai ser o espaçamento duplo, que é o espaçamento de 1,5. Aquele espaçamento aqui que a gente configura na página inicial, né? Com as setinhas aqui entre as linhas. Se for 1, ele vai ficar, né, gordinho, assim, juntinho. Se for 1,5, ele vai ficar um pouco maior. Para o nosso trabalho, ele é 1,5. E aí, vamos lá. O que eu sugiro? Esse é o nosso texto, não tem mais nada para fazer no texto padrão, né, que a gente está lá escrevendo. O que eu sugiro para vocês? Existe a possibilidade de você criar uma regra, que quando você começar a escrever, já vai começar nesse padrão. E quando você escrever ou colar alguma coisa, às vezes a gente copia e cola, né, enfim, quer fazer uma citação direta, né, vai lá, copia e cola, ou então tava digitando um caderno, fez uma citação lá, ou um fichamento, ou uma resenha, quer trazer para cá, você vai lá, copia e cola e fica todo bagunçado, né? Existe a possibilidade de você apertar no botão e o texto automaticamente ir para esse sorvetinho aqui, lindo e maravilhoso. O que acontece? Isso, gente, eu descobri relativamente recente. Talvez se eu tivesse descoberto isso antes, eu não teria tanto problema com a minha dissertação de mestrado, porque para escrever foi um parto, para revisar foi um parto maior ainda. Então já fica aqui minha dica para vocês. Existe no Word o que a gente chama de estilos. Tanto é que na página inicial que vocês vão ver um bocado de botãozinho aqui, né? Normal, sem espaçamento, título 1, 2. Tem citação aqui também, ó. Aí você vai clicando, ele vai mudando o texto, ó. Ó. Eita. Tem espaçamento, tá vendo? O normal é o que ele geralmente começa, né? E aí eu tô vendo que ele mudou tudo aqui, né? Vou voltar aqui pra gente tá com o nosso texto do jeito que ele tá? Quando eu altero o normal, ele vai alterar meu texto todo. Quando eu começar a escrever, já vai começar a escrever no normal. Tá? Então, eu vou precisar alterar o normal, que é logo esse primeirozinho aqui, certo? O que acontece? Qual é o jeito mais fácil, depois que a gente já mudou tudo, né? Que vocês já entenderam como muda cada coisinha para o nosso corpo do texto, né?
Qual vai ser o mais fácil? Você vai selecionar um ou dois parágrafos, né? Vai clicar aqui em normal com o botão direito e vai clicar em atualizar normal para corresponder à seleção, ó. Pronto. Não mudou nada, né? Porque já tá do jeito, né, que tá selecionado. Basicamente, quando a gente dá esse comando, você vai atualizar essa formatação que você construiu agora comigo para que ela se torne o seu novo normal, né? Esquecendo o normal anterior, certo? E tanto é que se eu resolver escrever um texto, sei lá, uma parte aqui, nada a ver com nada, tiro o recuo, vou escrever aqui oi, 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 vou replicar esse oi aqui. Eita, já tô dizendo, gente, que às vezes eu atrapalho, eu não ajudo, não. Vou colocar aqui esse mesmo parágrafo, vou copiar e vou fazer diferente. Ó, tirei o recuo, vou colocar como recuo 1, vou colocar todo ele em negrito, itálico, porque foi assim que estava escrito no meu caderno anterior. Tô colocando no calibre, tá tudo, né? Olha só, coisa, né, bem diferente do que estava anteriormente, né? O que é que eu faço? Seleciono aqui, às vezes até um toque só, ó. Automático, ó. Tava aqui, nem selecionei tudo, só botei aqui na primeira letra e cliquei em normal. Já foi para a adaptação que o seu texto precisa. Por quê? Porque você já fez tudo o que a ABNT pede, né? Então já tá aqui automático. Não importa como esse texto chegou, eu sei como ele vai ficar porque eu alterei o normal, tá? Então aqui, né, já tá lindinho, um floquinho de coco. O que é que acontece? Se você, nesse caso, né, não fez, aqui ó, já tirou, vou botar no normal de novo. Se você não fez todo esse passo a passo comigo, né, existe uma outra possibilidade de você alterar esse normal, tá? Que é você clicando aqui em normal e em modificar, certo? Clicando no modificar, ele vai aqui abrir uma série, né, de situações. Então, vamos supor que em vez de Times New Roman, você quer colocar em Arial, você quer colocar o texto em 12, você quer colocar o texto em negrito, você quer colocar... Não importa, você vai fazendo, né? Aqui eu vou colocar em Arial porque é a outra forma que a nossa ABNT, né, nos possibilita, justificado, bonitinho. Só que aí aqui a gente só tem as informações em relação a fonte, né? A gente alterou outras coisas no nosso trabalho, alterou os parágrafos, não é assim? Então, eu clico aqui embaixo, ó, nessa setinha e venho em formatar parágrafo, porque até então eu só formatei a fonte, né? Formatar parágrafo. Venho aqui e vou criar algumas regrinhas, né? Como é que vai funcionar? O alinhamento eu quero justificado, então segue justificado, né? O recuo, cuidado, porque esse recuo aqui é do texto todo, né? Se eu coloco um recuo aqui de 5 centímetros à esquerda, o meu cuida-se aqui... Eita, ficou lá embaixo, ó. Dá nem pra ver. Mas o meu cuida-se aqui ficou cá embaixo, né? Todo o texto vem junto. Não é isso que a gente quer. A gente só quer o recuo da primeira linha. Então, o nosso recuo é um recuo especial. Recuo de primeira linha, 1,25, né? Tem aqui deslocamento e tal, você aciona a primeira linha, tá? O espaçamento de antes e depois, lembra que dá para você colocar os 48 lá, né? Um espaçamento grande entre o parágrafo. O espaçamento de antes é sempre 0, tá? Sempre 0. Opa, saiu aqui de lá. E o espaçamento das linhas, que é o espaçamento que você tem, né, entre a linha, vai ser sempre 1,5, tá? Então, 1,5. E aqui, se eu formato esse novo normal, né, se eu já tô formatando esse normal, olha só. Já mudou automaticamente, o texto já tá em Arial, já tá em outro esquema, né? Outro esquema. Se eu mudar esse texto todo, colocar aqui em Geórgia, centralizado, olha só, meu Deus do céu, a gente às vezes copia e cola um PDF, que é uma coisa, né?
para poder depois fazer. Logicamente, você vai copiar e colar dando acreditação, né? Colocando lá nas referências direitinho, a gente vai aprender isso em breve. Mas olha só que bagunça, né? Tá em uma fonte que eu nem conheço. Vamos colocar aqui em 14, né? Olha só que loucura, colocar em negrito, em itálico, né? Tudo doido. Mas você formatou o botão normal, né? Pelo botão normal é só clicar nele. Já foi automático. Aqui foi para Arial porque a gente formatou ele. Lembra? Todo na formatação da ABNT. E a gente vai aprender ao longo dessa série de vídeos a formatar o título. E o título é muito importante porque o título é que vai te dar o seu sumário. A gente não sua um horror para poder conseguir fazer sumário. A gente vai aprender a fazer sumário aqui, né? Facinho. A gente não fica naquela coisa, né? Meu Deus do céu, eu preciso colocar aqui uma citação e tal. A gente vai aprender a mexer também nesses botõezinhos, né? Para poder já deixar certinho, bonitinho, né? Formatado, para você não precisar se preocupar com a ABNT. Se preocupar com o que realmente é necessário se preocupar, que é o quê? Conteúdo, né? A sua escrita, com os prazos que você tem. Então, se você já deixa o texto todo formatadinho aqui, é só você salvar o seu trabalho e colocar ele, né? Toda vez que você for mexer nele, você já mexe dentro daquele trabalhinho ali que tá arrumadinho. Existe a possibilidade de você criar um modelo, né? E isso, à medida que a gente for avançando, a gente também conversa sobre isso, que toda vez que você abrir, já entra como padrão nisso aí, certo? A gente vai, ao longo, né, desses nossos encontros, falar sobre outras coisinhas do seu texto, mas eu espero que tenha sido, né, bacana ter falado um pouquinho sobre esse corpo do texto, realmente. E na próxima, enfim, conversa, nesse nosso próximo diálogo, a gente já vai abordar algumas outras ferramentas, né, para ajudar a gente nesse caminho, tá bom? Se você gostou, deixa aí o joinha, o like, segue aqui o canal. Eu vou tentar ao máximo estar trazendo informação, porque eu já vi que escrita é um gargalo que muita gente tem. E acho que, eu sempre falo que afeto é político, né? Mas não só o afeto é político, mas trazer essas informações de forma descomplicada, eu acho que também é importante. Então é isso. Até o próximo vídeo, gente. Beijo!